Olá, meu nome é Alexandre Gil, juntamente com a colega Márcia Mondardo, sou autor do presente trabalho intitulado Produção de bovinos para autoconsumo em Santa Catarina, relevâncias, características e dinâmica. Bom, embora Santa Catarina seja mais conhecida pela produção de suínos e aves, a bovinocultura também tem uma grande importância na pecuária estadual. Para se ter uma ideia, em 2018, o valor bruto da produção de atividades associadas à bovinocultura foi de aproximadamente 5 bilhões de reais, dos quais 3 bilhões e meio provenientes do leite e 1 bilhão e meio da carne, da produção de carne. O rebanho bovino catarinense tem quase 5 milhões de cabeças, são cerca de 77 mil produtores em 293 municípios, de um total de 295 que o estado possui, e são cerca de 36 mil produtores comerciais, dos quais 60% agricultores familiares. Em 2019 foram abatidos 750 mil bovinos, dos quais 101 mil se destinaram ao autoconsumo, ou seja, 13,5%. Embora esses dados demonstrem a importância do abate para autoconsumo, percebe-se que poucos são os estudos que abordam esse tema, que também está ausente na maioria das estatísticas oficiais, o que acaba gerando uma certa invisibilidade e, de certa forma, uma subvalorização dessa temática no contexto estadual e mesmo nacional. Em função disso, o presente trabalho tem por objetivo identificar as principais características do abate para autoconsumo, avaliar a produção, avaliar a evolução dessa atividade no período recente, nos últimos 10 anos, e compreender a dinâmica dessa modalidade de abate. Para isso foram utilizados dados do cadastro dos produtores mantido pela SIDASC, que é o órgão de vigilância sanitária animal do Estado, no período 2010 a 2019, e esses dados foram sistematizados com o uso do software SAS e a partir disso realizou-se uma análise exploratória. Bom, uma das primeiras variáveis analisadas foi o número de produtores. A gente só tem dados de 2013 a 2019 para esse parâmetro. Verifica-se que em 2013 foram 54 mil produtores que destinaram animais para abate, bovinos para abate para autoconsumo, enquanto em 2019 esse número foi de 50,6 mil, ou seja, uma queda de pouco mais de 6%. Contudo, há flutuações no meio desse período, o que não nos permite apontar que isso seja uma tendência, que essa queda seja uma tendência. Outro fator analisado foi o número de animais, número total de animais abatidos. Esse gráfico apresenta na parte de baixo, em azul, os abates inspecionados, na parte de cima, em vermelho, os abates para autoconsumo. E no topo das colunas, o total de animais abatidos. A gente verifica que entre 2010 e 2019, o total de animais abatidos cresceu 15%, os abates inspecionados, por sua vez, cresceram 20,9%, enquanto que os abates para autoconsumo caíram 12,2%. Contudo, nesse meio período, entre esses extremos, verificam-se variações, tanto para mais quanto para menos, do número total, do número absoluto de animais abatidos. Então, não dá para a gente apontar que essa queda seja necessariamente uma tendência de médio a longo prazo, em parte é devido a fatores conjunturais. E é muito decorrente, em grande parte, do aumento também da produção do abate inspecionado. Aqui a gente verifica a participação do abate para autoconsumo no total de abates do Estado. Ele caiu de 17,7% em 2010 para 13,5% em 2019. Mas é importante ressaltar que nesse meio tempo há uma estabilidade em vários períodos e que essa queda de 2019 deve-se em grande parte ao aumento no preço da arroba do boi gordo observada no final daquele ano, no final do último quadrimestre de 2019. E como diversos autores apontam, a atividade de autoconsumo ela tem uma característica da alternatividade, ou seja, o produtor pode optar por consumir o produto ou direcioná-lo ao mercado a depender das vantagens da conjuntura e das vantagens de um outro destino. Então, provavelmente tem esse fator associado. Outra variável analisada foi o sexo dos animais abatidos. Então, a gente verifica aqui que grande parte são machos, mais de 50%, embora a participação das fêmeas esteja aumentando nos últimos 7 anos. Esse é um processo que também se verifica
nos animais abatidos sob inspeção sanitária. Então, não é uma característica exclusiva do abate para alto consumo esse crescimento da participação de fêmeas. Outra variável analisada nesse estudo foi a faixa etária dos animais abatidos. Então, verificamos que a faixa etária com maior concentração de animais abatidos foi dos animais acima de 36 meses, que é essa parte de baixo da coluna, essa cor lilás, que representou mais de 38% do total de animais abatidos, cerca de 36% na média dos 10 anos, seguida pelos animais jovens, de 13 a 24 meses, cerca de 32% na média dos 10 anos. Isso significa que, no caso dos animais acima de 36 meses, possivelmente são animais de descarte, oriundos de outra atividade, que serviam para outras atividades e que, a partir de determinado momento, deixaram de ser lucrativos e foram destinados para o abate. Já no caso dos animais jovens, são animais destinados para essa finalidade específica. Outra variável analisada foi a distribuição do abate nas mesorregiões catarinenses, abate para alto consumo. Então, verifica-se aqui que a principal região que apresenta maior participação total de abates é a mesorregião oeste catarinense, com mais de 67,7% dos abates em 2019. Há que se levar em consideração que essa região possui apenas 47, 48% do rebanho bovino catarinense. Então, ela tem uma participação muito maior nos abates para alto consumo do que no rebanho. Isso deve-se possivelmente a uma grande presença de agricultores familiares nessa região e a uma presença significativa da produção de leite. Essa é também a principal bacia leiteira de Santa Catarina. Então, juntando-se esses dois fatores, possivelmente isso ajuda a explicar essa maior participação da região no total de abates. Bom, outro fator analisado foi a distribuição desses abates ao longo do ano. Então, nesse gráfico a gente verifica a média dos 10 anos de animais abatidos, participação média de cada mês nos abates realizados no longo dos 10 anos. Como a gente pode perceber, dezembro possui uma participação bastante acima dos demais meses, mais de 12,4%, seguido por abril. Bom, alguns indicadores empíricos apontam que essa participação de dezembro tem relação com as festividades e reuniões familiares. É comum que no meio rural, principalmente aqui na região sul, os agricultores abatam animais, principalmente bovinos, para serem consumidos nesse período de festividade de final de ano, dezembro, janeiro. Então isso ajudaria a explicar essa concentração, além de outros fatores, mas esse é um dos elementos que ajuda a explicar. O que nos chamou a atenção foi essa concentração também, ou esse aumento na participação de abril. E aí, ao distribuir esses dados ao longo dos anos, ao a gente verificar a participação de cada mês em cada ano, sem utilizar a média, verifica-se que aqui em dezembro, como foi apontado anteriormente, é o mês com maior concentração de abates e que, por outro lado, abril possui, na maioria dos meses, abril ocupa a segunda posição, com exceção de alguns anos onde o mês de março aparece como segundo principal mês de abates. Ao cruzar isso com o calendário, ao verificar o calendário, observou-se que justamente nos meses em que abril é o segundo principal mês, são os meses em que a Páscoa ocorre em abril. E quando a Páscoa cai em março torna-se o segundo principal mês, o mês mais relevante dos abates. Então, é um indicador, a gente não pode afirmar de forma conclusiva isso, mas é um indicador de que talvez haja alguma relação nessas atividades. Bom, para concluir então, observou-se uma queda no abate de bovinos para alto consumo de mais de 12%, em parte associada à elevação dos preços da carne bovina. Verifica-se também uma concentração de abates para alto consumo em dezembro e abril, possivelmente associada a momentos festivos de reunião familiar, talvez Natal e Páscoa. Há um predomínio do abate de machos e animais acima de 36 meses, que tem relação possivelmente com o descarte de animais da atividade leiteira, assim como também uma concentração de abates na mesorregião oeste catarinense, que provavelmente também tem relação com a atividade leiteira e concentração de agricultores familiares naquela região.
E, por fim, conclui-se que o autoconsumo segue sendo uma atividade relevante, tanto do ponto de vista da economia, segurança alimentar e da cultura. Obrigado.